Tapete é bom ter em casa ou quando tem o idoso é bom evitar? Tapete depende muito. As recomendações nacionais, internacionais, elas orientam tapete antiderrapante. Se tiver que botar um tapete, coloca antiderrapante. Mas eu tenho muita, eu contesto essa recomendação porque os tapetes antiderrapantes ele elevam um pouquinho o solo e ali o idoso pode tropeçar. Casa de idoso não é para ter tapete não. Interessante. Quando a pessoa cai, doutor Belo, geralmente cai apoiando-se com uma das mãos e acho que na maioria das vezes, um dos primeiros contatos que o corpo tem com o chão, com o piso, por exemplo, é da bacia, da questão da bacia, as nádegas, esse setor todo aí. É no idoso também? Também a principal fratura, o canto que eles mais fraturam é o braço, o antebraço, né? Antigamente chamava fratura de Collins. Eles botam para apoiar e fratura o braço. Depois tem fraturas na coluna, na vértebra, né? Essas fraturas não acontecem só porque caem, elas acontecem também por outros motivos. E aí fratura no quadril, na bacia, dentre elas a fratura de colo de fêmur. Então ele quebra o braço, quebra a coluna, quebra o fêmur. Então como é que a gente faz para evitar isso? Evitar que ele caia, né? O maior impacto de prevenção de queda é evitar que ele caia. E também tratando a osteoporose. Eles estão mais suscetíveis ao osso taoco, o osso fraco, que é a osteoporose. Você tratando, você diminui. Ele pode até cair, mas o risco de fraturar é menor. Uma rede para pessoa idosa, doutor. Sabe que a gente vive numa região em que o hábito de dormir de rede, deitar numa rede para descansar um pouco em determinado momento, a gente tem essa prática aqui, né? Mas uma rede para pessoa idosa, ela é recomendada? Ela é legal? Excelente pergunta. Se for um paciente idoso, Sidney, frágil, que atrapalhe muito ao cuidado com ele, a gente até recomenda botar numa cama. Facilita muito para o cuidador. Mas se é um idoso que ainda tem um grau de independência, ele consegue ter o mínimo de independência, se você tirar ele da rede, muito provavelmente vai prejudicar o sono dele. Em idades mais jovens, a gente não recomenda tanta rede por causa de problemas na coluna. Muitas vezes a gente bota na cama, ele delira, ele sente mais dor na coluna, ele não está adaptado aqui. O que a gente tem que ter cuidado é com a rede, tá? Vou deixar na rede. Então, a rede tem que ficar na altura do joelho, nem pode ficar muito baixa, nem pode ficar muito alta. Se ficar muito baixa, ele não consegue se levantar, né? Vai ter muita dificuldade. Se ficar muito alta, o risco dele não colocar os pés no chão é alto e ele pode cair. Então tem que ficar na altura do joelho a rede. Ter o cuidado que quando for se deitar, abrir bem, né, a rede para que ele não senta ali na pontinha e caia, né? E ter sempre por perto alguma coisa que facilite ele depois que se levantar ele andar. Por exemplo, tem muita gente que coloca barra de apoio próximo, tem gente que coloca o sofá do lado próximo, para que caso ele se desequilibre, ele tem onde aparar, assim, vamos dizer, a queda. Mas fundamentalmente a altura da rede e ter esse cuidado de abrir a rede, quando logicamente que checar se não tá, se tá no torno direitinho. A gente tem assim, contestações, que algumas famílias querem, não, porque disseram que rede faz mal para a coluna, a longo prazo, tá, mas você vai mudar uma cultura toda daquela, às vezes é necessário a gente mudar. Fraturou o fêmur, ele tem que ficar numa cama de hospital, às vezes tem que ficar numa cama em casa. Mas se tiver que ficar na rede, tem alguns idosos que demenciam, que desorientam se você tirar ele daquele canto que ele dorme. Cuidado tem que ter na deitada da rede quando for se levantar. Uma queda, o idoso sofrendo uma queda, né? Ele demora mais, é claro, para se recuperar, no caso, de um adulto jovem? Muito mais. Se ele não fraturar nada, Sidney, ele ainda sai com medo de cair, ele sai com dor ainda. Ele tem muito mais problemas. E se ele fraturar, aí é que ele vai demorar mesmo. Um adulto jovem, ele ossifica, ele consolida uma fratura em pouco tempo. O idoso ele demora muito mais a colar, assim vamos dizer, o osso, além de todas as outras complicações que estão associadas às quedas. E vai depender também da quantidade de fraturas que teve. Exato, pode ser que frature. Pode ser que ele frature só o dedo, mas pode ser que ele frature a bacia em 2, 3 lugares, pode ser que ele frature uma vértebra e o crânio. Pode ser que ele bata a cabeça e fratura a cabeça. Que é comum também dos bater a cabeça, passar despercebido que ele bateu a cabeça. Eu até oriento bem. Uma das coisas que a gente pergunta, a queda foi presenciada,
alguém viu o paciente caindo, porque o próprio idoso, ele não lembra se ele bateu a cabeça ou não, ou ele subvaloriza, ele diz, não, eu bati, mas foi só uma coisinha, e você passa batido de examinar a cabeça e de pedir uma tomografia. E eles têm o osso muito fraco, qualquer coisinha pode fraturar. Então esse mecanismo de como ele caiu, se ele viu a queda, se ele conseguiu se levantar sozinho, isso está dizendo que ele foi uma queda mais intensa ou menos intensa, se teve fratura ou não teve, conseguiu se levantar sozinho, desmaiou antes da queda, foi um escorregão, tropeçou, foi depois que tomou o remédio para dormir à noite. Então esse mecanismo de como ele caiu é fundamental para a gente entender a gravidade da queda e para prevenir futuras quedas. Se o idoso caiu em determinado momento e o que é que a pessoa tem que estar em casa tem que fazer? Tem que levar logo no médico ou, por exemplo, aparentemente ele não fraturou nada, aparentemente, deixa ali, passa um remédio empador, coisa parecida, isso é legal fazer, é correto? Ou tem que levar mesmo para o médico? Eu sempre recomendo levar no médico por causa do risco de fratura de fêmur, por causa que avaliar uma fratura tem que ter um profissional para poder saber se aquela fratura é X ou Y, a própria imobilização da fratura, tem que chamar o SAMU, então não recomendo não ficar em casa, passar um gelo e tomar um remédio, isso muitas vezes pode mascarar um quadro mais grave, tem que alguém dar uma examinada.